Nós estamos no Evangelho de Mateus capítulo 6, tá joia? Evangelho de Mateus capítulo 6. Esse momento é um momento em que Deus fala ao nosso coração, e nós acreditamos que ao abrir a Bíblia, o texto sagrado, e interpretarmos devidamente, temos certeza que é a própria voz de Deus a nós. Se você quer receber o Guia da Pregação é um documento que ajuda você com perguntas para acompanhar o fluxo dos argumentos. Levante sua mão alto aí, onde você está, até que alguém da recepção venha aí e entregue para você, tá joia? Muito bom. Gente, nós estamos nessa série chamada Do Céu à Terra, aprendendo a orar com Jesus. Essa é a nossa série. Nós estamos analisando cada frase de maneira bem detida da famosa oração do Senhor, ou oração dominical, ou a oração do Pai Nosso. É uma oração muito conhecida. Se você é católico, se você é protestante, se você inclusive não vai à igreja nenhuma e está nos visitando, você conhece essa oração. Essa oração está dentro de uma seção no Evangelho de Mateus, onde Jesus está prolatando o seu mais famoso sermão, chamado Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Está bem no meio. Mateus capítulo 5 ao 7 é o Sermão da Montanha, capítulo 6 é o meio do sermão, onde Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem dessa maneira. E essa oração não é apenas uma reza para ser repetida de maneira inconsciente, você me entende? Essa oração, na verdade, é o resumo do que significa viver com Deus nessa terra, do que significa ser um discípulo de Jesus. Há lições preciosas em cada petição, em cada frase dessa oração, lições para a nossa vida que nos encorajam a viver para Ele. Mas mais do que isso, o que Jesus está dizendo é que seguir a Cristo é uma batalha. Seguir a Jesus é muito mais difícil do que imaginamos. Abrir mão dos seus próprios desejos para render o controle, o governo da sua vida a Jesus e submeter a Ele é muito mais complicado do que a gente imagina. E por isso nós vamos precisar de vigor. Vamos precisar orar para que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê tudo o que nós precisamos nessa jornada. Você me entende? Na primeira petição nós vimos o nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. No segundo sermão nós vimos reino. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. No terceiro sermão nós vimos pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Semana passada o nosso seminarista André pregou um sermão maravilhoso chamado Perdão. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. Hoje, a quinta petição da oração dominical, da oração do Pai Nosso, chamada tentação. Tentação. Olha comigo, capítulo 6, verso 13. Só a primeira parte. Vamos ler todos juntos em uma só voz? E não nos deixe Deixa eu começar assim. Você é honesto consigo mesmo? Fala a verdade. Perceba, a gente vive num mundo tão viciado em hipocrisias, em mentiras, dissimulação, que é fácil passar uma vida sem ser honesto consigo mesmo. Talvez nesses tempos, uma das virtudes mais necessárias para cada um de nós, inclusive que moramos numa cidade como Florianópolis, a virtude da sinceridade seja uma das mais urgentes. Ter não apenas a capacidade, mas a coragem de se olhar no espelho e reconhecer quem é uma das coisas mais urgentes. Vamos fazer um teste nessa noite?
Como você responderia a essas perguntas? Você consegue nomear de maneira específica quais são os seus erros e defeitos do seu caráter? Você é um modelo para as outras pessoas que a vida com Deus é sem máscara, sem fingimento? Ou você é alguém que vive se escondendo? Dentre esses pecados que eu vou anunciar, quais deles você teria coragem de dizer para Deus hoje? Isso está aqui dentro, são falhas que eu cometo. Raiva, língua solta, maledicência, fofoca, ansiedade, falta de confiança em Deus, escapismos, se utilizar de vícios para fugir da realidade, amor ao prazer, amor próprio deturpado, egoísmo, materialismo, ganância, pornografia, mentiras, perfeccionismo, o defeito dos artistas. Reverendo Emílio Garófalo, que é um pregador presbiteriano, pregando nesse texto, diz uma coisa interessante. Essa oração que Jesus ensinou aqui, não me deixe cair em tentação, é a oração da pessoa verdadeira, daquela que não está fantasiando a sua vida, não está brincando com Deus, não está brincando de igreja, não está brincando consigo mesmo. É a oração daquele que tem coragem de confessar que há potencial dentro dele para estragar tudo. Essa é a oração. Você é um desses? Eu não sei se você gosta de música, eu gosto. E tem uma banda que foi uma das principais atrações do último Rock in Rio, chamada Imagine Dragons. Ela tem uma música chamada Demons, Demônios. A letra poderia ser facilmente cantada por um crente, um discípulo de Jesus. A letra diz assim: Don't get too close, não chegue tão perto. It's dark inside, são as trevas aqui dentro. It's where my demons hide, é onde os meus demônios se escondem. Não chegue tão perto. São as trevas aqui dentro, é o lugar onde os meus demônios se escondem. Quantas vezes você já sentiu que justamente aquilo que você mais deseja é aquilo que te destrói? Quantas vezes que você já percebeu que mesmo fazendo a coisa certa, você se sente tão errado? Quantas vezes você já desejou que alguém pudesse vir e invadir o caos dentro de você mesmo e pôr as coisas no lugar? Você já passou por essa experiência? Eu já passei algumas vezes. Algumas vezes. Você é honesto consigo mesmo? Perceba, essa música se alinha muito com as palavras de Jesus nessa oração, porque ela não é apenas uma confissão poética, ela na verdade é um dos mais espelhos vívidos da alma humana, de todo mundo que se encontra nesse salão, nessa noite, inclusive esse que vos fala. Há algo profundo a ser reconhecido, que nós precisamos reconhecer diante dessa oração que Jesus nos ensinou, que há zonas sombrias dentro de nós, mentalidades tortas, hábitos autodestrutíveis e desejos desordenados capazes de nos levar para longe de Deus, estragar a nossa vida e a vida de pessoas ao nosso redor. Sim ou não, gente? Até mesmo pessoas bem-sucedidas, equilibradas e religiosamente decentes, escondem dentro de si problemas reais, tentações reais. Seja você um cristão há muitos anos, seja você um discípulo de Jesus recém-convertido, ou seja você que nem sabe se crê de fato, todos nós juntos precisamos reconhecer que um dos perigos mais sutis e presentes na nossa vida não está lá fora, ele concorre aqui dentro do nosso próprio coração.
E que nós precisamos, todos nós precisamos de um poder fora de nós, capaz de nos resgatar de nós mesmos. E é nesse sentido que Jesus, o Filho de Deus, sabe, conhece a nossa condição e nos ensinou a orar dessa maneira: não me deixe cair em tentação e livra-me do mal. Como eu falei, essa oração está no coração do Sermão da Montanha, em que a partir do momento em que você coloca ao lado de Jesus e se torna um discípulo de Jesus, você precisa entender que a sua vida corre perigo, porque há um mundo, há uma realidade espiritual, para além do que os nossos olhos conseguem perceber, que milita para que você não seja o que Jesus destinou para você, para que você não faça a vontade dEle, para que você viva a sua vida muito bem confortável por vezes, mas longe de Deus e se enganando. Você me ouviu? Por isso, que a ideia central desse sermão é o seguinte: a vida cristã é uma verdadeira batalha. Você me ouviu? É uma verdadeira batalha que só pode ser vencida com uma humildade e uma dependência de Deus, que é o único que tem o poder contra o mal. Nós não temos, você sabe disso? O único que tem poder contra o mal é Deus, e é o único que pode nos guardar. Não foi assim que começamos esse culto, que abrimos esse culto? Ele, o Senhor, nos guarda. Só Ele pode nos guardar. Você me ouviu? A vida cristã é uma verdadeira batalha espiritual, que só pode ser vencida por meio da dependência humilde do poder de Deus, o único que tem poder contra o mal. Nessa frase há conteúdo suficiente para guiar a minha e a sua vida durante esse ano, durante toda a nossa história. Nós podemos dividir em duas lições que Jesus quer que você entenda, reconheça e passe a considerar com seriedade na sua vida. A primeira parte, nós vamos ver o que é essa tentação que todos nós enfrentamos. Não nos deixe cair em tentação, disse Jesus nos ensinando a orar. O que é essa tentação? Mas na segunda parte, quem é o tentador que todos nós lutamos? Mas livra-nos do mal. Vocês me ouviram? São duas lições. O que é a tentação? Quem é o nosso tentador? Deixa eu começar nessa noite com a seguinte pergunta: você tem levado a sério a luta contra as tentações da sua vida? Ou tem vivido como se você fosse invencível? Ou pior, você nem mesmo tem tido noção de que a sua alma corre perigo? Tem confiado demais em si mesmo? Jesus nos chama nessa noite a nos humilharmos diante dEle e reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Amém, gente? Amém. Volta os olhos comigo então, primeira parte. Qual é a tentação que todos nós enfrentamos? Eu sei que você já ouviu essa oração: não nos deixe cair em tentação, mas preste atenção novamente: não nos deixe cair em tentação. Jesus está dizendo que, nos colocando no coração da batalha, Ele está dizendo que é isso: se coloque ao lado de Jesus e o seu reino, e você verá o mal, o mundo, a carne vir contra você e usar de tudo para neutralizar você. Você precisa entender isso. Nada, absolutamente nada que acontece na sua vida é por acaso, é fruto de coincidência. Essa é uma visão materialista do mundo, ateísta. Tudo que acontece tem a ver com uma verdadeira guerra espiritual, é verdade, tentando fazer você desistir, ou pelo menos tentando fazer você se acomodar. Por isso você precisa, e eu precisamos entender o que é essa tentação. A gente vai ver a natureza dessa tentação e como ela opera. Primeiro, a natureza dessa tentação. Perceba, a palavra tentação aqui usada por Jesus, peirasmos no grego, ela tem dois sentidos básicos. O primeiro sentido é teste. Expor alguém a uma situação para ver se ela vai acertar ou fracassar. Teste. Mas essa palavra também pode ser utilizada no sentido de prova, purificação, tirado do mundo da metalurgia,
de colocar um metal, uma joia preciosa e prová-la, testá-la com fogo para purificá-la. A Bíblia diz que Deus sim nos coloca em situações de provações, para purificar a nossa confiança nele, purificar o nosso caráter semelhante a ele, para que possamos desenvolver a nossa fé. Deus faz isso. No entanto, o que Jesus está se utilizando aqui é de uma conotação negativa, de teste, de situações que querem fazer você cair moralmente e espiritualmente, situações que querem empurrar você para longe de Deus. A própria palavra cair aqui que Jesus utilizou, não nos deixe cair em tentação. A palavra esferos significa entrar por um caminho, ou ser arrastado por um lugar. E o que Jesus está ensinando os seus discípulos é que nós deveríamos pedir para Deus, para que Deus nos impeça de sermos insensatos ou obstinados. Insensatos porque não percebemos que estamos diante de situações de tentação que nos iam afastar do Senhor. Ou obstinados porque mesmo sabendo que era perigo, a gente insistiu em continuar. Note que essa tentação na Escritura, ela é universal, significa que ela acomete a todos os crentes. Se você é um discípulo de Jesus, você já está sendo testado, e você já está sendo provado por Deus. E uma das evidências de que você de fato passou pela renovação espiritual, é que você se encontra nessa batalha, porque pessoas incrédulas, que estão sob o domínio do mal, não lidam com essa tensão. Você me ouve? Pessoas que estão vivendo a sua vida confortavelmente na imoralidade, confortavelmente na vaidade, confortavelmente na ganância, cuja consciência não acusa, cujos corações estão entregues aos seus próprios prazeres, não estão enfrentando essa batalha. Mas se você luta na sua consciência, se você sente o mal exprimindo o seu coração, tentando arrastar você para longe do Senhor, isso é uma evidência de que você é um crente no Senhor Jesus Cristo, de que há algo de Deus dentro de você, porque essa tentação é universal. Você me ouviu? Todos os crentes experimentam isso. Mas em outro lugar, a Bíblia também diz que essa tentação é enganosa. O autor de Hebreus, por exemplo, que é um livro do Novo Testamento, diz que nenhum de nós sejamos pegos pelo engano da tentação. Isso significa dizer que nem sempre estamos conscientes de que estamos diante de situações tentadoras. Você me ouviu? Nem sempre temos sabedoria e condições de perceber que tal situação, que tal desejo, tal mentalidade, no fundo, no final, vai nos destruir, vai manchar a glória de Deus e quebrar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Ela é enganosa. Tanto é verdade, e é tão sério, e a Bíblia lida isso de maneira tão séria, que o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, foi tentado. Você me ouviu? Se o próprio Filho de Deus foi tentado, nós deveríamos considerar que a nossa vida corre perigo. Entenda que o problema não é ser tentado, mas o problema é cair, sucumbir, ser tragado pela tentação. E você e eu precisamos considerar tal coisa. A tentação, portanto, é um ensaio do pecado. São situações que mesmo Deus possa nos conduzir, mesmo Deus possa arquitetar na nossa vida, e a intenção de Deus era nos purificar, fazer com que a gente confiasse mais nele, amasse mais a ele, mas nós, por causa da nossa própria cobiça, pegamos essas situações que eram para o nosso bem e tornamos elas oportunidades para dar vazão aos nossos desejos egocêntricos. Nós somos capazes de pegar uma situação que serviria de prova da nossa fé para o nosso bem e tornar em tentações e fracassarmos, porque demos vazão à nossa própria cobiça. Por isso, a Bíblia nunca diz para você brincar com o pecado, normalizá-lo. A Bíblia sempre manda você matá-lo. A Bíblia sempre tem uma linguagem muito agressiva para se referir a anseios, mentalidades, comportamentos
desejos que são contrários à vontade de Deus na sua palavra. Existem duas coisas que nenhum ser humano deveria brincar: um pouco de veneno dentro do copo e um pouco de pecado dentro do seu coração. São mortíferos. Nesse sentido, há um teólogo famoso chamado John Owen. Ele foi um britânico, ele escreveu um clássico da literatura protestante chamado A Mortificação do Pecado. E ele diz exatamente essas palavras: a tentação tem uma aparência encantadora, mas um fim brutal. Por isso, mortifique o pecado e que esta seja a sua obrigação diária. E ele arremata dizendo: mate o pecado, ou ele o matará. Mate o pecado, ou ele o matará. A doutrina protestante fala uma coisa interessante, de que a obra de Deus na nossa vida, a nossa salvação, ela pode ser referida em termos temporais: passado, presente e futuro. No passado significa que Jesus, ao morrer na cruz por nós, e quando depositamos a nossa confiança nele, fé nele, nós nos apropriamos pela fé dos seus méritos. Isso significa que a linguagem da Bíblia é justificação. Fomos declarados justos, o nosso status muda diante da presença de Deus uma vez por todas. Fomos declarados justos, aceitos perfeitamente, eternamente diante da presença de Deus. Isso é no passado. Mas na era presente, essa obra continua e ela é chamada de santificação. Significa que o Espírito de Deus agora está trabalhando em nós, nos refazendo a imagem do próprio Deus em retidão, justiça e pureza. Mas no futuro, a linguagem é chamada de glorificação. Significa que um dia seremos apresentados perfeitos como o nosso Pai Celestial também é. Na justificação, no passado, Deus remove a culpa dos nossos pecados. Na santificação, Deus está removendo a corrupção do nosso pecado. E na glorificação, um dia, Ele removerá de uma vez por todas a presença do pecado na nossa vida. Você me ouviu? E é porque ainda vivemos nessa era presente, porque ainda há muita coisa a ser feita em nós, porque ainda há pecado residual, porque ainda há cobiça, vaidade, orgulho, ganância. Somos tendentes a mentir, a manipular, dissimular. Somos tendentes à sexualidade pervertida, somos tendentes a tudo isso, que nós precisamos orar dessa maneira: Senhor, não me deixe cair em tentação. Você me ouviu? Mas livra-me do mal. É interessante porque esses dias eu estava ouvindo um sermão de um pastor, e ele declarou uma frase forte, e é uma frase, na verdade, de um famoso bispo anglicano chamado G.C. Ryle, num tratado famoso chamado Santidade. E ele diz essas palavras: na justificação, Deus nos tira do inferno, mas na santificação Ele tira o inferno de nós. E é por essa razão que nós precisamos orar: não me deixe cair em tentação. Essa oração é a oração de alguém que reconhece que não é forte o suficiente. É alguém que reconhece que tem fraquezas, falhas, que o seu teto é de vidro e que é capaz de tropeçar feio. É por essa razão que precisamos orar dessa maneira. Deixa eu te perguntar: você tem essa sensação? Você sabe quais são as zonas obscuras da sua alma? Precisamos saber. Mas em segundo lugar, não apenas a natureza dessa tentação, mas também a operosidade dessa tentação. Perceba como que essa tentação opera. Ela opera de uma via dupla. Eu quero que você entenda isso. É uma via dupla. Há circunstâncias lá fora e há cobiça aqui dentro. E essa tentação opera nessa via dupla. Às vezes nós mesmos, dentro do nosso próprio coração, desejamos coisas e nós mesmos provocando situações para dar ocasião para o pecado. Mas às vezes circunstâncias fora de nós são orquestradas que geram dentro de nós a nossa própria cobiça. Você me entende? E nós precisamos considerar essa operosidade. Primeiro, pense na dimensão externa da tentação.
João, um apóstolo, escrevendo sua carta no primeiro século, ele fala sobre isso, que nós vivemos num mundo com valores, com mentalidades, que é divulgado através da mídia, através da música, das redes sociais, das pessoas que te cercam, inclusive da nossa herança familiar, que são valores, mentalidades justamente ao contrário daquilo que é bom, perfeito e agradável que Deus revelou na sua palavra. E nós precisamos considerar isso. Ele diz: não ameis o mundo. Ele não está falando sobre comer boa comida, beber boa bebida, viajar, passear, ir no cinema, ir num bom show. Ele não está falando sobre isso. O mundo aqui em João significa esse sistema ganancioso, pervertido, mentiroso, soberbo, indiferente, egocêntrico, egoísta. É esse mundo que fomenta essas coisas dentro de nós e que nos faz sermos ao contrário do que Jesus é. Não ame essas coisas. Não seja parte desse mundo. Você tem uma nova identidade agora. Você tem uma nova forma de viver, uma nova forma de enxergar a si mesmo, uma nova forma de enxergar os outros. Eu lembro, eu era um jovem, estava conhecendo o cristianismo, a fé cristã, vim de uma família quebrada, infelizmente exposto a vários pecados. E um dia eu estava de carro com o rapaz que estava falando de Jesus para mim, e nós estávamos voltando da guarda do Imbaú, nós tínhamos ido surfar lá, e na volta, a nossa cidade tinha vários outdoors. Vocês lembram de casas de prostituição antes de chegar em Florianópolis? Vocês lembram disso? No início dos anos 2000 havia várias casas, e eu lembro de olhar aqueles outdoors e sentir cobiça no meu coração. E esse rapaz que estava me evangelizando, então, olhou para esse outdoor e disse: você não acha isso lamentável, Rafa? Eu tomei um susto. Eu falei: como lamentável? Ele falou: Deus não fez mulheres para se expor dessa maneira. É triste ver o que a corrupção é capaz de fazer na vida de uma mulher. Elas não foram feitas para isso. Eu lembro de naquele dia ter sido exposto a novos valores, você me entende? A um novo reino, uma pessoa que vivia debaixo de um novo império, de um novo domínio. E lembro de sentir a minha alma se constranger, de perceber o quanto valores de um mundo pervertido estavam entranhados no meu coração. Eu precisava aprender mais de Jesus. E todos nós precisamos. É isso que João está dizendo. Não ame o mundo, porque as coisas do mundo não procedem de Deus. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, todas essas coisas passam. É fruto de uma era antiga, você me ouve? Que já está com seu destino final, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. No final, quem vai triunfar é aqueles que se colocarão do lado de Jesus e seu reino. É essa a única era que sobreviverá, e nós somos chamados a orar pedindo: Deus, não me deixe cair em tentação. Permita-me ser sensível e perceber o mundo ao meu redor, a fim de que eu não seja arrastado e caia em tentação. Mas Tiago, na sua carta, também diz que a tentação também opera dentro de nós. Olha o que o texto diz: ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. O que Tiago está nos lembrando é que sim, a tentação pode começar lá fora, mas ela vai parar aqui dentro. E perceba aí, numa cultura como Floripa, o apelo à liberdade, à sensualidade, à autonomia, o hedonismo, é um ambiente muito propício para a tentação. É ou não é, gente? E pior, porque em Florianópolis, a tentação vem transvestida de liberdade.
vem transvestida de autenticidade. E por vezes vem transvestida de direito, inclusive. Eu mereço isso. Por isso ela é perigosa. Por isso eu e você precisamos considerar. Eu quero que você entenda que a gente não pode errar aqui. A tentação, por vezes, ela não vem de maneira grotesca. E nós não podemos reduzir a tentação somente a carnalidades na área sexual. Talvez essa seja a sua questão. Você precisa considerar se talvez é isso que faz você cair para longe de Deus. Mas entenda, talvez você é uma pessoa decente, uma pessoa que tem moral, e talvez você não é dado às luxúrias da carne, que te leva a uma perversidade na área sexual. Mas você precisa considerar que mesmo você é uma pessoa decente, não está imune às tentações que podem te afastar de Deus. Você me ouve? Talvez o seu problema não é com o sexo, mas seja com o dinheiro, com a ganância. Talvez não seja com o sexo, mas talvez é com a soberba, a vaidade, se achar melhor que os outros. Talvez não seja com o sexo, mas talvez seja com a indiferença, a falta de compaixão. Talvez não seja o sexo, talvez seja a língua solta, rápida para julgar os outros e emitir sentença contra os outros. A tentação está toda à parte. Há duas histórias na Bíblia que ilustram muito bem isso. A primeira história está no Antigo Testamento, que se refere à história de Jó. Você lembra da história de Jó? É uma história bem conhecida e bem pesada. A história diz que Deus começa uma conversa com Satanás, o diabo, que vai desembocar no sofrimento de Jó. Ele diz: viste meu servo Jó, homem fiel e íntegro, que se desvia do mal. Então Satanás levanta sua primeira tese: todo ser humano é interesseiro, ninguém adora a Deus por quem Ele é, adora a Deus por aquilo que Ele pode dar. E Deus coloca sua reputação nas mãos de Jó sem que ele saiba. E de maneira intrigante, na história de Jó, nós temos tudo acontecendo ao mesmo tempo. Deus permitindo que Satanás toque na vida de Jó, a fim de provar, purificar a sua fé. Satanás arrasta Jó por tentações externas, a fim de que Jó blasfeme contra Deus. E a própria cobiça de Jó tenta ele a blasfemar contra o Senhor. É tudo acontecendo ao mesmo tempo, você me ouve? Ele foi bem ou foi mal, gente? Foi muito bem, permaneceu firme, não foi? Mas há uma outra história no Novo Testamento, que é a história de Pedro. Pedro, ao contrário de Jó, não era honesto consigo mesmo. Pedro era como nós, se achava demais. Então na última semana ele vira para Jesus e diz: mestre, eu quero que você saiba de uma coisa, você só está 3 anos comigo, tu não me conhece ainda, mas eu sou firme, todos esses outros aí vão te abandonar, eu jamais, eu estou disposto a ir para a morte se for preciso contigo. Não foi isso que ele falou para Jesus? E Jesus, rememorando a história de Jó, olha no olho do apóstolo fraco e diz: Satanás pediu a tua alma hoje mesmo, Pedro, para peneirar ela como trigo, mas eu intercedi por ti. O que Jesus está dizendo para Pedro, o que está dizendo para mim e para você é o seguinte: Pedro, você não é tão firme como Jó, não se ache, porque se Deus permitir que Satanás toque na tua vida como tocou na vida de Jó, tu vai sucumbir, tu não é tão forte assim, não se engane. E é nessa maneira que eu e você precisamos entender, nós precisamos ter uma atitude humilde diante do Senhor. Essa oração, não me deixe cair em tentação, é a oração de alguém que não tem certeza de qual é o seu limite, você me entende? De alguém que não sabe quem seria se Deus permitisse que você entrasse por caminhos difíceis. William Hendrickson, que é um comentarista, diz essas palavras acerca desse ponto. Olha isso: é tão somente Deus quem sabe quantas e quão severas provas de fé cada pecador salvo pode suportar. É só Deus que sabe no fundo qual é o nosso limite. E às vezes é curioso, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não vai muito longe, e Deus diz: tu vai sim. E às vezes a gente está dizendo: eu vou longe demais.
Pode botar nas minhas costas, Senhor. E Deus está dizendo o seu trono, mas não vai mesmo. Não é assim, gente. Ele termina, William Hendricks, dizendo essas palavras. Portanto, a lógica da petição poderia ser traduzida assim: Senhor, concede que eu possa ser tão cuidadoso em observar as regras da saúde, que eu não me torne doente, porém, seja o que for que em tua providência me sobrevenha, conserve-me bem junto a ti, para que a minha fé não fracasse. Portanto, deixa eu falar uma coisa para você, especialmente você que é jovem. Especialmente você que é jovem. Não seja insensato ao ponto de ser rápido para julgar os outros. Eu e você não sabemos quem nós seríamos se Deus fizesse a gente entrar por caminhos de provação. Eu e você não saberíamos se nós tivéssemos um filho em grau de autismo severo. Eu e você não saberíamos quem nós seríamos se Deus nos enviasse uma infertilidade. Eu e você não saberíamos se nós vivêssemos numa casa que nos desprotegeu e se nós fôssemos abusados com 8 anos de idade. Você me ouviu? Então, se tem uma coisa que diante desse texto nós temos que fazer, é manter a humildade. Parar de ficar querendo julgar os outros. Se meter na vida dos outros, do que eles deveriam ou não fazer, porque no fundo, nós sabemos da nossa história. O verdadeiro humilde, diante dessa oração, que diz, não me deixe cair em tentação, Senhor, é aquele que tem coragem de dizer, eu não sei o que seria de mim se o Senhor não me guardasse. E que se você tem tempos de bonança, se você permanece firme, é porque foi o próprio Deus que te cercou com as muralhas da graça. Você me ouviu? O próprio Deus. Por isso, eu e você precisamos orar dessa maneira. Não julgue os outros, não julgue a história dos outros, julgue a você mesmo. Você está me ouvindo? Mas, desenvolva um espírito de humildade em oração. Você precisa orar dessa maneira. Você entende? Não é isso que Jesus está ensinando? A orar dessa maneira? Ore dessa maneira. Ore. Ore pedindo para que Deus te dê sensibilidade espiritual. Ore pedindo para que Deus te dê olhos da fé para se conhecer e se perceber. Ore para que Deus aguente você, para que você não fique pelo caminho. Ore por você, ore pela sua família, ore pelos seus pastores, pela sua igreja, ore por todos aqueles que você ama. Você me ouviu? Ore e ore. Ore como alguém que sabe que precisa de oração. Ouviu? Minha última aplicação nesse ponto, sabe o que é? Tenha coragem de denunciar seus próprios pecados. Entenda, nós precisamos parar de falar de maneira genérica de nós mesmos. A pessoa madura consegue falar de maneira específica sobre si. Há uma ilustração muito bonita acerca disso. Na China, nos metrôs chineses, existe uma profissão que é o profissional que denuncia erros. Quando o metrô finaliza a sua corrida, passa alguns funcionários denunciando os erros daquela corrida, do vagão, da máquina, da porta. Isso fez com que os chineses diminuíssem quase que 100% os problemas da via ferroviária. Porque erro que não é denunciado não é corrigido. Porque pecado que não é denunciado jamais será vencido. Você me ouviu? Nós precisamos denunciar o pecado da nossa vida. Precisamos dar nomes a eles. Olha, nós precisamos parar de psicologizar os nossos pecados. Você me entende? Não, que de repente eu me vi nesse lugar de descontrole. Não, meu querido, é ira isso que se chama. Você me ouviu? Isso se chama ira, o pecado da ira. Não, é que de repente eu me vi nesse lugar de gratificação. Não, isso é ganância, pô. Se chama ganância. Nós precisamos parar de justificar os nossos pecados, responsabilizando outros. Porque meu pai, porque minha mãe, porque meu tio, porque os meus colegas, porque minha irmã. A questão não são as circunstâncias que Deus está te colocando, elas estão ali para purificar você. A questão é como o seu coração está respondendo a elas. E é isso que vai ter que determinar se isso é uma prova para o seu bem ou um teste para o seu fracasso. Ouviu?
Então pare de falar de si mesmo de maneira genérica e fale de maneira específica. Amém, gente? O que é essa tentação? Jesus nos convida a levar a sério. E aqui na Nova Cidade é papo de gente grande, não é mesmo? A Nova Cidade é uma igreja de gente grande, de gente que não está brincando de igreja não, que a gente não está brincando com Jesus não. A gente tem coragem de sentar no auditório e falar sério, porque sabe que a vida é preciosa, e sabe que Deus é o único que merece toda a glória. Amém, gente? Lide com isso, porque nessa oração, aquele que se põe de joelho, no final é que permanecerá. Mas, por fim, o que é esse tentador então? Vimos o que é a tentação, e vamos ver quem é esse tentador. Novamente, olhe as palavras de Jesus: não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Pare e pense de novo nessas palavras: e livra-nos do mal. O que é esse mal? Como ele age? Qual é o seu objetivo final? Nós precisamos considerar isso? Não precisamos? E perceba que Jesus, nessas palavras, a forma como foi arquitetado no grego antigo, a gramática, existe um artigo definido antes da palavra mal. Essa poderia ser facilmente traduzido: nos livra-nos do mal. Isso faz com que os teólogos fossem unânimes em dizer que Jesus não está falando apenas de circunstâncias más, mas falando de uma personificação, de uma pessoa, de um ser. Por isso que muitas traduções, como a Nova Versão Internacional, já traduziu esse texto como e nos livra do maligno, já traduzindo da maneira correta, porque Jesus está dizendo que apesar que vivemos num mundo de valores e circunstâncias, mas por detrás desse mundo existe um ser maligno, que foi criado por Deus, mas se corrompeu tanto ao ponto de não ter nada a não ser o mal dentro de si, que é a fonte do mal do mundo. Ele é chamado de o acusador, o pai da mentira, o Deus deste século, o inimigo das nossas almas, chamado a antiga serpente Satanás. No fundo, nós não sabemos qual é o nome desse ser, porque todas essas expressões, diabo, Satanás, Lúcifer, são maneiras de se referir àquilo que ele faz. Ele tenta, ele engana, ele ludibria, ele arrasta. Mas Jesus está dizendo para a gente, e a Bíblia é muito clara para falar sobre a realidade espiritual nesse sentido. Perceba, eu sei que nós vivemos num mundo de polarização. Por um lado, há aquelas pessoas céticas. São pessoas que reduziram a vida, a complexidade da vida a meras partículas materiais. Para elas, tudo pode ser explicado por meio do método científico. E neste mundo, não há nada que os olhos não possam ver, e não há nada que a razão não possa explicar. É óbvio que o cristianismo não é menos que razão, mas é mais do que isso. Por outro lado, no outro extremo, há os feiticeiros, os magos, os místicos, e muitos evangélicos estão dentro disso. São pessoas obsessivas, translocadas, fantasiosas, descoladas da realidade. Pessoas que vê coisa onde não tem. Você conhece esse tipo de gente? São pessoas supersticiosas. Jesus não está em nenhum desses dois lados. Jesus nos chama a encarar essa realidade espiritual de maneira equilibrada. Eu acho que ninguém falou melhor do que isso do que C.S. Lewis. Um professor de literatura de Oxford, no meio da Segunda Guerra Mundial, escreveu essas palavras: há dois erros semelhantes, mas opostos, que os seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Um é não acreditar em sua existência. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Olha essas palavras: os próprios demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam o cético e o feiticeiro com o mesmo entusiasmo. Você estará levando Jesus a sério se você levar Satanás a sério, porque Jesus levou ele a sério e nos livra do maligno. Essa é a sua identidade. Mas como ele age? Como ele age? Ao contrário do que você viu no Alto da Compadecida. Você viu essa literatura gospel, o Alto da Compadecida? Esse filme gospel?
Ao contrário do que a Auto da Compadecida diz, Satanás não se apresenta com um tridente, um chifre, com enxofre de maneira escandalosa. A própria Bíblia diz que ele se apresenta como um anjo de luz, com o objetivo de enganar. O que ele faz? Ele engana. Essa é a sua natureza, ele é o pai da mentira. O maligno estará muito bem satisfeito se você for uma pessoa racional, mas uma pessoa racional vivendo numa mentira. Ele engana com meias verdades. Satanás não precisa nos possuir, ele apenas precisa nos seduzir. O que ele faz é inverter valores, trocar fidelidade por facilidades. O que ele faz, ele distorce desejos legítimos. Comida se torna gula, amor se torna obsessão, descanso se torna preguiça, e prazer vira vício. É isso que ele faz. E por fim, ele também acusa a nossa consciência a fim de sermos tragados pela culpa. Satanás é tão ardiloso que depois disso, ele mesmo acusa a nossa consciência no pecado que ele mesmo nos induziu a cometer, dizendo que não tem mais saída, dizendo que não tem mais chance, dizendo que nós estamos fadados a ser aquilo, dizendo para nós que o que nos define são os nossos erros e não o que Jesus diz sobre nós. Não é assim que ele faz, gente? É assim que ele age. E olha só como é interessante, a sua estratégia é tão ardilosa, que por vezes nós nos enganamos. John Piper, um pastor batista, escrevendo no seu blog, ele diz essas palavras, olha só como é interessante essas palavras: Satanás usa o prazer e a dor para destruir a nossa fé. Ele empunha o prazer para nos fazer duvidar da grandeza de Deus, e ele empunha a dor para nos fazer duvidar da soberania de Deus. Ou seja, ele vai te ferir tanto para que você odeie o Senhor Deus, ou ele vai te dar tanto prazer que você esquecerá de Deus. Qual o objetivo final do diabo? É manter você no conforto, manter você na sua intelectualidade, manter você na sua decência, desde que você não confie em Jesus. Manter você numa vida boa, desde que você não conheça a verdade sobre quem Cristo é e o que Ele promete para aqueles que o amam. O final, o que Satanás quer é destruir a sua fé, a sua confiança no Senhor. Entenda, eu quero que você entenda bem. Satanás não pode roubar a sua salvação, nem a minha. Ela já foi decretada uma vez por toda na cruz do Calvário, mas ele pode fazer a sua vida ser a pior nessa experiência. Você me entende? Satanás não pode impedir você de ir para o céu, mas ele pode tornar a sua vida agora um verdadeiro inferno. Satanás não pode impedir de você estar no último dia no rol daqueles que se apresentarão no reino de Deus, mas ele pode tirar a sua alegria, a sua paz e a sua devoção. Ele pode fazer você, mesmo sendo um crente, viver uma vida desconfiando do amor de Deus, e se ele fizer isso, será bem sucedido. Entenda, numa vida urbana como Florianópolis, isso não é sutil, gente? Muito sutil. O hedonismo das praias, o culto ao corpo, a comparação nas redes sociais, a busca por independência, as distrações constantes e uma fé superficial. Satanás será bem sucedido se ele conseguir nos afastar lentamente da devoção a Cristo, até que finalmente nos tornemos frios, apáticos e vulneráveis. Novamente eu termino com isso. Ninguém falou melhor do que isso do que C.S. Lewis. Ele imaginou um diabo experiente ensinando um diabinho aprendiz. Você tem que ler esse livro essa semana, viu? Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E o diabão diz essas palavras para o diabinho: faça-o acreditar, e você precisa escutar o seu nome aqui. Faça fulano acreditar
que os primeiros dias do seu cristianismo foram exageros. Faça-o refletir sobre a importância da moderação em todas as coisas. Se você conseguir fazê-lo chegar ao ponto de pensar que a religião é benéfica até certa medida, só vale vida com Deus até certa medida, não vou me entregar totalmente, porque afinal eu preciso ser moderado. É isso que o diabo quer. Você então poderá soltar fogos de artifício, pois a alma dele estará prestes a ser sua. Presta atenção agora. Uma religião moderada é tão proveitosa para o inferno quanto religião nenhuma, e até mais divertida. É forte ou não, Brasil? Forte. E é por essa razão que eu e você precisamos orar: não me deixe cair em tentação, mas livra-me do maligno. Amém, gente? Por isso, a gente tem dito isso aqui na Igreja Nova Cidade. Você entende que a sua vida é preciosa? Você entende que a sua vida é preciosa? O Senhor Deus te trouxe à existência. O Senhor moveu circunstâncias para que o Evangelho de Cristo chegasse na sua vida. O Senhor Deus amou você enviando seu próprio Filho para morrer pelos seus pecados. E é por essa razão que a sua vida corre perigo, porque você está do lado de Cristo agora. E o inferno virá contra você, para que você permaneça acreditando que pode viver assim longe do Senhor, e está tudo bem quando não está. Você me ouviu? Jesus te chama mais uma vez nessa noite. Jesus te chama para os tempos de outrora. Jesus te chama a voltar a acender a gana dentro do seu coração e orar com Ele, para que você seja o que Ele destinou para você. Amém, gente? Ore e ore até que de fato tenha orado. Ô, gente, coloque na sua lista de prioridade orar por você, orar pelos seus, orar pelos pastores, por favor, porque se tem uma coisa que Satanás gosta, é de fazer pastor cair. Sim ou não, gente? Está cheio desses nas redes sociais, não está? Nos jornais, manchando o nome de Deus. Ore por nós. Ore por pessoas que você ama, porque o mesmo Deus que disse das trevas, haja luz, Ele mesmo pode brilhar nos corações e tirar pessoas das trevas. Só Ele tem um poder contra o mal. Amém? Fique de pé onde você está. Vamos orar juntos. Deixa eu terminar esse sermão. Espero ter convencido você a ter mais vigor do que temos tido. Você tem preocupações? Ore e lute diante de Deus. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do maligno. Amém. Feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos aí. Escute essas minhas palavras. Deixa eu concluir esse sermão da seguinte maneira. Gente, se reconhecemos que há potencial dentro de nós para estragar tudo, se reconhecemos de que há um mundo orquestrado para que a gente viva uma ilusão, ludibriados, se há um inimigo das nossas almas que está tentando de tudo para nos afastar da fonte verdadeira da vida, a pergunta que fica no final de tudo é: por que não oramos? Você reconhece? Por que negligenciamos justamente o meio que Jesus nos deu para resistir o mal? Pense comigo. Talvez a resposta é porque ainda vivemos iludidos. Iludidos a acreditar que o mundo é um lugar seguro e que o maior perigo só está lá fora, quando no fundo o maior perigo está dentro de nós mesmos. Esquecemos que há uma guerra espiritual, que há um inimigo real, que a tentação não é apenas um incômodo, mas uma ameaça espiritual que deseja nos destruir. Você me ouviu? Mas entenda, Jesus não foi tentado porque Ele era fraco. Ele foi tentado justamente para nos representar, vencer, porque Ele sabia que nós éramos fracos. No deserto, quando o tentador se aproximou dele, ele venceu com a palavra de Deus e 40 dias em dedicação, em oração e jejum. 40 dias lutando,
buscando vigor em Deus, para que Ele pudesse ser o nosso perfeito representante. No Getsêmani, no jardim, quando a sombra da cruz pairava sobre Cristo, pense nisso, e a tentação de fugir do plano de Deus se tornava real, Ele orou com suor e sangue. Enquanto isso, o que os discípulos faziam, gente? Dormiam, eles não oraram, e por isso eles caíram naquela noite, tombaram naquela noite, Pedro e os demais. Mas Jesus estava intercedendo por Ele mesmo, pelos discípulos, e agora Ele vive para interceder por nós, meus irmãos. A Bíblia não suaviza a realidade espiritual, por isso ela diz: sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda ao redor de vocês como um leão que ruge, esperando e aguardando alguém para devorar a fé. É um alerta urgente. Estamos cercados por tentações que querem nos afastar de Deus, e o diabo é um maestro invisível dessa sinfonia do inferno. Mas está aqui a boa notícia, meus irmãos. O Evangelho é a notícia de que há sabedoria e poder de Deus para nos levantarmos mais uma vez, amém? Ele é o poder de Deus. Jesus não apenas nos ensinou a orar, livra-nos do mal, Ele mesmo venceu o maligno por nós. Ele é o nosso campeão, gente. Ele é aquele que entrou na batalha e esmagou a cabeça da serpente na cruz. Ele venceu onde Adão caiu. Ele resistiu onde Israel falhou. Ele permaneceu fiel onde nós cedemos. Por isso, mesmo que você tenha caído, como eu já caí por tantas vezes, a graça e perdão sempre disponível a nós, amém? Nós podemos voltar. Mesmo que caímos, mesmo que cedemos, Cristo está de braços abertos, nos recebendo novamente. Volte para o Senhor e renove sua confiança nele. Ele está te esperando. Pedir para que Deus não deixe a gente cair em tentação não é sinal de fraqueza, justamente é sinal de força e de humildade. É um lembrete que somos fracos. Portanto, ore, clame, dependa de Deus. E se porventura você cair novamente, levante seus olhos para os céus e lembre que o teu Salvador vive para interceder por você, e que quando você dorme, há um perfeito intercessor dizendo: ó Deus, não deixe ele ou ela cair em tentação e livra eles do maligno. Essa é a esperança que temos. Amados irmãos, graça para hoje e vitória para todo o sempre, amém? Vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, tão viva, tão poderosa, Senhor. E nessa simplicidade dessa noite, nesse culto, Senhor, tão cotidiano, Senhor, nós juntos elevamos a nossa voz a Ti e reconhecemos juntos que somos frágeis e fracos e dependemos de Ti, Senhor. De que todos nós somos sujeitos a tentações grotescas, Senhor. De que todos nós militamos com o pecado dentro do nosso coração, por isso tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Te pedimos e oramos juntos, Senhor, nós não conhecemos o nosso limite, portanto tem misericórdia de nós. Não nos deixe cair em tentação e nos livra do maligno, Senhor. Guarda a nossa fé. Ó Espírito, nos dá poder suficiente para perseverarmos na jornada, Senhor. Que não haja, Senhor, nenhum de nós, nenhum dos nossos filhos, Senhor, te pedimos, nenhuma das nossas crianças, Senhor, não deixa que de nenhum de nós fiquemos pelo caminho, Senhor, mas nos dá a graça, Senhor, de herdarmos a coroa da vida no final, Senhor, de sermos contados com os humildes que dependeram de Ti, Senhor Deus. Guarda-nos em Tuas mãos, Senhor, precisamos de Ti, te pedimos isso em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, amém. Feche os seus olhos e respire.